Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje no canal. Estatais nesse cenário pré-eleições, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, direto ao ponto, né? Na minha opinião, essas estatais podem dobrar de valor, a gente vai colocar algumas premissas aqui, o que a gente está esperando no cenário pós-eleição. Antes de começar o vídeo, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative as notificações no sininho, assim você fica sabendo dos conteúdos que vão ao ar e deixa nos comentários se você concorda ou discorda que essas estatais podem dobrar de valor. Aqueles que comentarem vão concorrer ao tourinho da Levante e ao colete, como a gente está fazendo nessa série de vídeos do cenário eleitoral. Quero saber sua opinião, se você concorda ou discorda. Bom, vamos começar com Petrobras, né? Quando a gente fala de Petro, o primeiro tema que vem à cabeça é ingerência política, né? Interferência estatal na companhia e muitas vezes a gente deixa de lado, né, o fator petróleo, exploração da commodity, né, que é exportada, é consumida e é isso, né, que faz a empresa ter ou não valor no longo prazo, né? E o prêmio de risco imputado em Petrobras, ou seja, o desconto frente aos pares que a gente vai falar já, vem pelo desconto, né, da interferência estatal na companhia. Isso a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Antes, vamos colocar um gráfico aqui mostrando a correlação do preço do petróleo com o valor da companhia, né? Então, a hora que a gente olha a Petrobras, e tem um vídeo mais detalhado sobre ela no canal, né, aqui a gente vai falar mais do desconto, que eu entendo que Petrobras ainda sofre, né, frente às outras, né, a gente tem que lembrar que num cenário de alta para o petróleo é bom para a companhia. Então essa é a primeira questão que eu quero trazer nesse ponto. No tema ingerência política, né, tem diversos fatos aqui para comentar. Um outro gráfico, né, para a gente entender quanto que do preço do combustível, por exemplo, né, a questão do ICMS, impostos, né, vão ali no preço imputado, né, e o quanto disso volta também para o Estado, né, o Estado que usou ali dividendos da Petrobras, por exemplo, para gastar ou para remunerar, né, os gastos da pandemia do coronavírus, né? Num cenário de teto de gastos sem dividendo de Petrobras, a situação ficaria mais complicada, né? Então, coloco isso para a gente ampliar um pouco a discussão, né, sobre taxar ou não os lucros, os dividendos de companhias listadas em bolsas, né? Temos benefícios que vêm ali da geração de lucro, né? A gente tem que parar de ter medo quando a gente fala de lucro, né, criminalizar ali o setor ou criminalizar uma empresa listada em bolsa, né? A gente pode discutir as questões de monopólio, evidente, né, mas vamos colocar esses dois fatores, né? Então, o primeiro cenário ali de ingerência política que imputa, né, todo esse risco para a Petrobras, obviamente interferência estatal, a gente falou de um ponto ali do combustível, né, o refino do petróleo explorado. Segundo ponto, né, a companhia veio, obviamente, né, se adequando daquele cenário catastrófico do governo Dilma, por exemplo, né, onde a dívida da empresa cresceu muito, onde os programas de investimento ali em ativos não core, que a Petrobras felizmente conseguiu colocar no eixo e ali, independente do presidente, seguir a risca, inclusive nos últimos 3 anos, né, com trocas de CEOs, né, uma média histórica aí é um CEO por ano praticamente na Petrobras, foi fazendo esse programa de desinvestimento, ou seja, isso contribuiu, né, para a empresa se valorizar no curto prazo e se recuperar, né, daquele cenário difícil, né? Petrobras quase valeu ali centavos de dólar, né, na época e muito disso vem em virtude do programa de desinvestimento. Inclusive esse gráfico na tela, né, de fundamentos nos ajuda a observar, né, o quanto a companhia vem melhorando ali, né, de lucro por ação, receita, enfim, né, graças ao programa de desinvestimento e à manutenção da política de preços, né. É evidente que a notícia recente, né, de Petrobras reduzindo o preço ali da gasolina pretende, né, seguir, enfim, a paridade internacional, a polêmica do ano no curtíssimo prazo foi muito em virtude disso, né. Eu também cansei de comentar em morning calls e vídeos no canal também sobre o desconto histórico de Petrobras, né, e brincando com aquele fundo de verdade, né, falando que se Petrobras fosse Suíça valeria 40, né, enquanto ela estava na casa ali dos R$ 20, chegamos ali nos 40 após os pagamentos de dividendos gordos, né, inclusive foi a maior pagadora de dividendos no mundo, né, no segundo semestre, e isso fez com que os preços, né, da Petrobras se valorizassem bastante no curto prazo. Vale a pena olhar, né, essa tabela na tela, né, comparando os múltiplos ali de Petrobras
com as suas concorrentes, né? A gente está vendo o Petro descontada, né, pelo múltiplo EV/EBITDA bem abaixo da mediana de mercado, né? Se a gente comparar com o Saudi Aramco, entre outras aí, né, não tem sequer comparação no múltiplo, mas a mediana do mercado, ainda assim, Petrobras é descontada, exportando, né, ou explorando a mesma commodity, petróleo, muito por causa da ingerência política. Não é desse governo, não é do governo passado, historicamente, né, foi o prêmio de risco imputado na nossa petrolífera, né? E aí a gente tem, só pela comparação de múltiplo, e para concluir, Petrobras, nosso primeiro ativo, que poderia dobrar de valor, né, se a gente estressar esse múltiplo, né, e trazer um múltiplo de Petrobras na mediana do mercado, dado que estamos falando de exploração de petróleo, tão simples quanto isso, né, preço vezes quantidade, esse é o valor da companhia. Bom, antes de continuar, né, colocando aqui essas premissas, pensando num cenário de certa normalidade, né, sem surpresas eleitorais, né, no pós-eleição, pensando nas cadeias globais de oferta e demanda se normalizando, sem novos choques de coronavírus, né, os chamados Black Swan, cisnes negros, que o Stuhlberg se referia nessa semana, né, sem surpresas de eventos não esperados, né, pela maioria do mercado, pelo consenso de forma geral. Vamos para Banco do Brasil agora. Bom, queria fazer essa análise começando por uma avaliação relativa, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu tenho falado, né, que os bancos também estão descontados nesse ano, né? Seja na simples análise do preço-lucro, né, um múltiplo muito utilizado para o setor, está nas mínimas históricas, dado o cenário, mas Banco do Brasil ainda tem um desconto, né, frente aos outros bancos de novo, né, por ser estatal, né, por ter a parcela ali do governo. Bom, nessa avaliação relativa a gente vê dividendos projetados ali em 12 meses na casa de 8%. A gente vê ROI de 17% e a gente vê um preço-lucro de 4%, né? Só por essa avaliação relativa frente aos outros bancos fica evidente aquilo que a gente está falando aqui no vídeo, desconto da estatal, né? Não estou falando que a gente não deveria ter esse desconto, né, frente a um Bradesco, Itaú, por exemplo, né, bancos que não têm o risco político, né, a gente tem sim que exigir esse risco a mais, né, o mercado exige, né, por definição, risco a mais nas estatais, mas num ajuste de múltiplo, né, também a gente poderia estimar um Banco do Brasil dobrando de valor, né, e olha que já teve uma valorização significativa recentemente, né, a gente não está nem discutindo o valor que poderia ser destravado com uma possível, né, privatização ou desinvestimento em algum setor. A gente vai falar do benefício que isso trouxe para a Eletrobras, já dando spoiler do terceiro ativo, mas a gente está olhando ali no relativo bons números, né? Seja, não dá para falar que ele está caro ainda por múltiplo, né? Preço-lucro, apesar da valorização recente, não dá para a gente falar que 17% de ROI é um mau negócio, né? Comparando a cesta toda, e a gente está vendo uma melhora da dívida. Vamos olhar na tela agora mais algumas métricas, né? A gente está vendo dívida diminuindo, a gente está vendo o número de empréstimos aumentando, a gente está vendo o valor contábil crescendo, assim como receita, lucro e margem, né? Então a gente está falando de algumas métricas fundamentalistas ali, né, que ainda não estão refletidas totalmente no preço, na minha opinião. Se a gente falou de uma petrolífera, né, que ganha quantidade vezes preço da commodity explorada, num banco, né, a gente está olhando valor de depósitos e empréstimos, né, o juro que remunera, né, que faz um banco ter valor. Então, nessa análise, né, que a gente fez agora há pouco, vendo esses números crescendo, o potencial ali, né, de maiores pagamentos de dividendo, de uma redução, né, ou até mesmo dobrar o múltiplo preço-lucro para o Banco do Brasil, nos parece bastante provável, né? E aí vem, né, o segmento que tem menos risco, inclusive, nesses empréstimos, né? Boa parte disso é relacionada ao agronegócio. A gente sabe que boa parte do PIB é o setor agro, né? E estimando esse cenário de retomada, né, de crescimento de PIB, talvez da discussão do teto de gastos, né, e a evolução, né, do cenário agro aqui no Brasil, como foi historicamente, né, a vantagem competitiva nossa em commodities, especialmente na agro, né, dado solo, clima, etc., tudo aquilo que a gente já sabe, a gente tem aí uma projeção de crescimento, né, um múltiplo extremamente descontado, e é o segundo ativo que eu digo que poderia dobrar de valor seguindo essas premissas que aqui discutimos.
Antes de ir para o último ativo, vou lembrar você de se inscrever no canal e comentar se você concorda ou discorda para concorrer ao tourinho da Levante, ao colete. E eu vou deixar também um link na descrição de um programa que estamos fazendo, lucro acima de tudo. Independente do cenário, a gente tem que se posicionar, especialmente dos nossos investimentos. E aí eu convido você para conferir essa proposta que a gente está lançando aqui na Levante, tá? Vamos para a Eletrobras agora, né? E essa, confesso que estou mais cauteloso, né? Acredito ainda numa valorização de 50% dos valores da ação, né? E lembrando, né? Nesse ano a gente já teve uma alta de 50% indo na expectativa do processo de privatização, né? Esse, sem dúvida, é um divisor de águas na companhia, foi assim historicamente. Eu que acompanho os preços de Eletrobras há muito tempo, né, sempre teve a questão, vai privatizar, ação valoriza, cancelar a privatização, ação desvaloriza. Você que tem investido há mais tempo deve saber bem essa história e ainda a gente vê um potencial gigantesco, né, do processo de privatização acontecendo, destravar valores, né, como menor ingerência política, ou seja, foco total de uma gestão, né, destravamento a leis antigas ali que poderiam, né, ou que exigem que a companhia venda energia a um preço mais barato do que aquilo que é praticado no mercado, né? Só esses dois aspectos, né, que tem a privatização, resumindo ele, né, é o viés que o mercado gosta, né? Então não é privatizar por privatizar, é apenas por ter uma direção, né, uma diretoria que possa focar no que é core da empresa, né? O Estado é uma máquina muito grande, muitas vezes não consegue gerir tantas empresas, tantas participações. Esse é um ponto extremamente importante que eu acho que justifica aqui o ponto, ainda que conservador da minha parte, uma valorização de 50% de Eletrobras. Aqui eu vou entrar resumidamente em projeções de dívida e EBITDA que tem despencado, né? Inclusive, vale a gente também falar, né, de projeções de dividendos crescentes, né? Não tem muito ali no que investir, né? E aí poderia voltar com a distribuição de dividendos. Não acho que é para 23, ainda para 24, né? Mas uma projeção ali de distribuir 7% de yield seria uma normalidade, né, para a Eletrobras. Então a gente tem que colocar isso na conta quando a gente compara o risco da renda variável, né, ao risco da renda fixa, né? Seria o potencial de valorização de 50% mais um yield de 7% ao ano. Para não me alongar muito nessa análise, nem para o vídeo ficar tão extenso, né? A gente tem estatais descontadas, né? Na minha opinião, não só estatais, temos outros ativos, outros setores que ainda vão se beneficiar de um cenário, ainda que juros altos, inflação e incertezas eleitorais, né? Estamos aí a poucos dias do primeiro turno da eleição, vão trazer volatilidade para o mercado, né? No primeiro vídeo dessa série a gente já viu, né, que a volatilidade é o dobro daquilo que foi nos outros anos eleitorais e a gente atribuiu não só ao fator eleitoral, mas ao cenário, seja ele geopolítico, econômico e de subida de juros pelos bancos centrais, né? Então a gente está falando de um cenário novo em um ano eleitoral e vale a pena a gente se posicionar e olhar aqueles ativos que estão proporcionando uma boa relação de risco-retorno, obviamente gerenciando o risco, fazendo a diversificação de capital, não colocando, né, todo o capital em um único ativo, nem um único tipo de investimento, tá? Essa é a proposta aqui e essas valorizações, né, se a gente só considerar a análise de múltiplos, elas são bastante prováveis pelas premissas que a gente colocou aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha te ajudado de alguma forma. Não se esquece de curtir, comentar, ativar as notificações para concorrer ao tourinho da Levante e ao colete também. Na descrição tem um link onde você pode conferir o nosso programa Lucro Acima de Tudo, né? E se ele te ajudar de alguma forma a investir, inclusive com um bônus, né, para cálculo de imposto de renda, geração de DARF de forma gratuita ali dentro desse nosso produto, tá bom? Fica o convite, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, um forte abraço.